Você pode orar, ler a Bíblia e até servir. E mesmo assim, Deus pode estar se afastando da sua rotina cristã sem você perceber. Hoje, a palavra revela 5 alertas que muitos ignoram e pagam caro depois. Você já sentiu que suas orações não passam do teto? Que a Bíblia virou apenas palavras numa página? Que Deus parece distante e silencioso? Hoje vou te mostrar 5 alertas bíblicos de que Ele pode estar se afastando da sua rotina cristã. E o último alerta pode mudar completamente sua vida espiritual. Há algo profundamente perturbador quando percebemos que nossas orações parecem não alcançar o céu. Quando a Bíblia, antes tão viva, torna-se apenas palavras numa página. Quando a presença de Deus, que antes aquecia nossa alma, parece distante e fria. Amados, este é um dos momentos mais angustiantes na jornada de fé. E hoje, precisamos falar sobre isso com a honestidade que o grande pregador Charles Spurgeon nos ensinou. Spurgeon, aquele homem que pregava com fogo no coração e lágrimas nos olhos, conhecia bem esta realidade. Ele dizia que a pior condição de um cristão não é estar enfrentando tempestades, mas estar navegando em águas mornas, onde a indiferença começa a congelar o coração que antes ardia pelo Senhor. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje. Olhe para a sua vida espiritual neste exato momento. Seja completamente honesto consigo mesmo. Há quanto tempo você não sente aquele fervor, aquela alegria genuína na presença de Deus? Quando foi a última vez que a palavra penetrou seu coração como espada afiada, trazendo convicção e transformação? Se sua resposta traz um aperto no peito, saiba que você não está sozinho e, mais importante, que Deus não abandonou você. A Escritura nos mostra com clareza meridiana que Deus não se afasta de nós por capricho ou frieza. Ele é amor, e seu coração sempre se volta para seus filhos. Porém, existe algo ainda mais solene. Deus pode se afastar quando nós, por nossas escolhas e negligências, criamos muros entre nós e Ele. Como um pai amoroso que respeita as decisões dos filhos, mesmo quando dolorosas, o Senhor permite que sintamos as consequências de nosso afastamento. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos confronta com esta verdade. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Perceba a seriedade destas palavras. Não é Deus quem se move, somos nós que construímos a separação. Spurgeon costumava dizer que um cristão morno é como um soldado que vai para a batalha sem armadura, como um viajante que parte sem provisões. A rotina cristã sem a presença manifesta de Deus não é apenas menos prazerosa, ela é perigosamente vazia. É possível estar na igreja todos os domingos, conhecer teologia, cantar os hinos, participar das atividades e ainda assim ter o coração a quilômetros de distância do Pai. Esta é uma verdade que dói, mas que precisa ser dita com amor. A religiosidade sem intimidade é apenas um teatro espiritual. Podemos enganar as pessoas ao nosso redor. Podemos até nos enganar por um tempo, mas jamais enganaremos aquele que sonda mentes e corações. Ele conhece cada motivação, cada pensamento escondido, cada área de nossa vida que insistimos em manter fechada para Ele. Hoje quero que você entenda que Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixa vagar nesta condição sem nos enviar sinais, sem nos dar alertas. Ele é como o pastor que sai atrás da ovelha perdida, chamando, buscando, desejando ardentemente que voltemos. E a Bíblia está repleta destes alertas divinos, sinais de que algo precisa mudar urgentemente em nossa caminhada. Ao longo desta mensagem, vamos explorar 5 alertas poderosos que as Escrituras nos dão sobre este afastamento. Não são condenações, mas convites ao retorno. Não são palavras para nos esmagar, mas para nos levantar. Cada alerta é como uma luz vermelha piscando no painel de nossa vida espiritual, indicando que precisamos parar, avaliar e corrigir o rumo. Pense nas áreas de sua vida que você tem mantido longe da influência de Deus. Aqueles pequenos pecados que você acaricia em segredo, achando que são insignificantes. Aquelas atitudes que você justifica, mas que sabe no fundo da alma que desagradam ao Senhor. Aquela falta de perdão que você cultiva, aquela amargura que você alimenta,
aquele orgulho que você disfarça de dignidade. O primeiro sinal de que Deus está se afastando de nossa rotina cristã é a frieza espiritual que se instala como um inverno na alma. Você começa a perceber que as coisas de Deus não te emocionam mais. A oração se torna um dever mecânico, não um encontro íntimo. A leitura da Bíblia vira obrigação religiosa, não alimento espiritual. O louvor sai dos lábios, mas não brota do coração. Esta frieza não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, quase imperceptível no início. É como a rã na panela de água que vai esquentando devagar. Primeiro você perde o fervor, depois a consistência, então a alegria, até que um dia acorda e percebe que está apenas cumprindo rituais vazios. O profeta Jeremias, chorando sobre Jerusalém, nos traz palavras que atravessam os séculos. Recordo-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, quando me seguias no deserto, numa terra não semeada. O Senhor lembra do tempo em que havia paixão, quando o relacionamento era vivo, ardente, genuíno. E isto revela algo extraordinário. Deus sente saudade de nossa intimidade com Ele. Amados, este primeiro alerta é um chamado urgente para que olhemos para dentro, não com o objetivo de nos condenar, mas de nos restaurar. Deus não quer nos fazer sentir culpa vazia. Ele quer nos trazer de volta para casa. Como o pai do filho pródigo, Ele está na porta esperando, olhando ao longe, ansiando pelo nosso retorno. A pergunta que cada um de nós precisa fazer é: eu ainda amo a Deus com a mesma intensidade? Meu coração ainda se alegra em sua presença? Ou eu me tornei um cristão de aparências, mantendo a fachada religiosa, enquanto por dentro tudo está frio e vazio? Spurgeon pregava que o maior perigo não é o pecado grosseiro que nos assusta e faz correr para Deus em arrependimento, mas a mornidão que nos engana, fazendo-nos pensar que está tudo bem quando, na verdade, estamos espiritualmente adormecidos. É como a igreja de Laodiceia, que dizia ser rica, mas aos olhos de Cristo estava miserável, cega e nua. Este alerta da frieza espiritual vem acompanhado de sintomas claros. Você percebe que não tem mais apetite pela palavra de Deus. Consegue passar dias sem abrir a Bíblia e nem sentir falta. Suas orações se tornaram repetitivas, decoradas, sem vida. Você vai à igreja porque é o que se espera, não porque anseia estar na casa de Deus e na companhia dos irmãos. E aqui está um sinal ainda mais grave. Você começa a se sentir mais confortável no mundo do que entre os santos. As conversas sobre as coisas de Deus te entediam, mas você se anima quando o assunto é qualquer outra coisa. Os prazeres temporais te atraem mais do que as bênçãos espirituais. Você perdeu o gosto pelas coisas celestiais. Mas ouça bem estas palavras de esperança. Reconhecer este primeiro alerta é o início da cura. Quando você consegue enxergar que há algo errado, quando você sente o aperto no coração, ao perceber que se afastou, isto não é sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, é a prova de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em você, cutucando sua consciência, chamando você de volta. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, nos traz esta palavra preciosa: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja que lindeza! Deus disciplina porque ama. Ele não te deixa continuar neste estado de frieza sem te confrontar. Cada incômodo que você sente, cada vez que sua consciência te acusa, cada momento em que você percebe o vazio, é Deus dizendo: volte para mim. Este primeiro alerta da frieza espiritual é também um convite para a honestidade brutal diante de Deus. Não adianta fingir, não adianta maquiar a situação, não adianta tentar impressionar a Deus com palavras bonitas. Ele quer seu coração verdadeiro, mesmo que quebrantado, mesmo que confuso, mesmo que distante. É desta autenticidade que nasce o verdadeiro arrependimento e a genuína restauração. Pense agora, quanto tempo você tem dedicado a cultivar sua intimidade com Deus? Não estou falando de tempo na igreja ou em atividades religiosas. Estou falando daqueles momentos a sós com Ele, onde não há plateia, não há aplausos, não há reconhecimento humano. Apenas você e Deus, coração a coração, alma a alma. A vida cristã nunca foi projetada para ser vivida no piloto automático.
Ela exige intencionalidade, disciplina amorosa, fome constante pelas coisas de Deus. Quando perdemos esta intencionalidade, quando deixamos que a rotina cristã se torne apenas uma série de hábitos religiosos sem conexão real com o Senhor, começamos a jornada perigosa do afastamento. E aqui vai uma verdade libertadora. Você pode começar de novo agora mesmo. Não precisa esperar o domingo. Não precisa estar num retiro espiritual. Não precisa de circunstâncias especiais. Deus está disponível agora, neste exato momento, esperando que você se volte para Ele com sinceridade. Um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Antes de continuarmos explorando os demais alertas, quero te convidar a fazer algo prático. Se você reconhece que a frieza espiritual tem tomado conta de sua vida, não deixe este momento passar. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo mensagens que irão fortalecer sua caminhada com Deus. E tem mais. Desenvolvemos um material especial, um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, que está disponível no link do primeiro comentário fixado. Este recurso foi criado exatamente para quem precisa reavivar a chama da paixão por Cristo. Nos próximos minutos, vamos desvendar os outros 4 alertas que Deus nos dá através de sua palavra. Cada um deles é uma peça fundamental para entendermos como e por que nos afastamos, mas principalmente como podemos retornar. Não deixe de acompanhar até o final, porque a mensagem completa pode ser exatamente o que sua alma precisa ouvir hoje. O segundo alerta que a Bíblia nos dá quando Deus começa a se afastar de nossa rotina cristã é a perda da sensibilidade ao pecado. Este é um sinal extremamente perigoso, porque revela que nossa consciência está sendo cauterizada, que nosso discernimento espiritual está embotado. Quando você perde a capacidade de se entristecer com o pecado, de sentir o peso da desobediência, de ser incomodado por aquilo que ofende a santidade de Deus, algo gravíssimo está acontecendo em sua vida espiritual. Pense em como era no início de sua conversão. Lembra-se daqueles primeiros dias quando o menor pecado te levava ao arrependimento imediato? Quando uma palavra inadequada, um pensamento impuro, uma atitude egoísta te faziam correr para Deus em confissão? Aquela sensibilidade era o Espírito Santo operando livremente em sua consciência, moldando seu caráter à imagem de Cristo. Mas o que acontece quando começamos a nos afastar? Gradualmente, aqueles pecados que antes nos horrorizavam começam a parecer menos graves. Começamos a compará-los com pecados maiores e nos sentimos justos. Desenvolvemos uma habilidade perigosa de racionalizar nossos erros, de encontrar desculpas, de minimizar a gravidade de nossas escolhas. E nisso, caminhamos para um território espiritualmente árido. A primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, nos alerta sobre aqueles que têm a própria consciência cauterizada. Cauterizar significa queimar, até não sentir mais nada. É como quando você encosta repetidamente a mão numa superfície quente até que a pele cria uma camada grossa, insensível. Espiritualmente, é quando você peca tantas vezes sem arrependimento genuíno que sua alma perde a capacidade de sentir a dor da separação de Deus. Este alerta se manifesta de várias formas práticas em nossa vida. Você percebe que consegue pecar e continuar seu dia normalmente, sem aquele incômodo que antes vinha do Espírito Santo. Você ouve a pregação da palavra e não sente mais convicção. Os sermões que antes tocavam seu coração agora parecem não te atingir. Você lê as Escrituras sobre santidade, pureza e obediência, mas elas não produzem em você o desejo de mudança. Mais grave ainda, você começa a julgar os pecados dos outros com severidade, enquanto acaricia os seus próprios com tolerância. Torna-se crítico, duro, insensível com as falhas alheias, mas extremamente complacente com suas próprias transgressões. Esta é a terrível hipocrisia que Jesus denunciou nos fariseus, aqueles que coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. O profeta Oséias nos traz uma palavra que estremece a alma. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas não é apenas falta de informação, é falta de aplicação, é falta de submissão ao conhecimento que já possuímos. Sabemos o que é certo,
Conhecemos os mandamentos, estudamos a palavra, mas não permitimos que ela transforme nossa conduta. E nesta contradição perigosa, Deus começa a se afastar. Quando perdemos a sensibilidade ao pecado, começamos também a perder nossa capacidade de adorar genuinamente. A adoração verdadeira nasce de um coração que reconhece sua necessidade de Deus, que se maravilha com sua graça imerecida, que se quebra diante de sua santidade. Mas um coração insensível ao pecado é também insensível à graça. Não consegue se maravilhar com o perdão porque não enxerga a gravidade de seu próprio estado. Imagine um doente que perde a sensibilidade à dor. Inicialmente pode parecer uma bênção, mas na verdade é uma maldição terrível, porque a dor é o sistema de alerta do corpo. Ela nos diz que algo está errado e precisa de atenção. Da mesma forma, a convicção de pecado não é uma tortura divina, é um presente misericordioso. É Deus dizendo: pare, olhe, corrija, antes que seja tarde demais. O livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, nos confronta. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Perceba a sequência: confessar e deixar. Não é apenas reconhecer verbalmente o pecado, é abandoná-lo de fato. Mas como podemos deixar um pecado que nem sequer nos incomoda mais? Este segundo alerta nos chama a uma avaliação profunda e honesta. Faça a si mesmo estas perguntas difíceis. Existe algum pecado em minha vida que eu já não considero mais tão grave? Há alguma área onde eu negocio com Deus, onde estabeleço meus próprios padrões em vez de aceitar os dele? Eu me tornei tolerante com comportamentos que antes me entristeciam. A insensibilidade ao pecado também afeta nossos relacionamentos. Você percebe que não sente mais o peso de magoar as pessoas. Palavras duras saem de sua boca sem remorso. Atitudes egoístas são justificadas como necessárias para a sua felicidade. Você fere, ofende, decepciona e não sente aquele aperto no coração que antes te levava a buscar reconciliação. Esta dureza de coração é um dos sinais mais claros de que algo está profundamente errado. O salmista Davi, após seu terrível pecado com Batseba, clamou no Salmo 51, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele havia perdido temporariamente sua sensibilidade espiritual, mas quando confrontado pelo profeta Natã, seu coração se quebrantou. Este é o padrão para todos nós. Quando reconhecemos nossa insensibilidade, devemos clamar por renovação. Mas há esperança neste alerta. Deus não nos mostra nossa condição para nos destruir, mas para nos restaurar. O Espírito Santo é gentil em nos convencer, paciente em nos moldar, fiel em nos disciplinar. Mesmo quando nossa consciência está embotada, Ele continua trabalhando, criando situações, trazendo pessoas, usando circunstâncias para nos acordar deste sono espiritual perigoso. O terceiro alerta que precisamos reconhecer é a ausência de frutos espirituais em nossa vida. Jesus foi cristalino ao ensinar que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma vida verdadeiramente conectada a Cristo produzirá inevitavelmente os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando estes frutos começam a desaparecer de nossa vida, é sinal inequívoco de que a seiva da vida de Deus não está fluindo como deveria. Olhe para a sua vida nos últimos meses. O que você tem produzido espiritualmente? Há evidências visíveis de crescimento, de transformação, de semelhança crescente com Cristo? Ou você tem apenas mantido as aparências, realizando atividades religiosas sem fruto genuíno? Esta é uma questão que não podemos evitar se queremos ser honestos diante de Deus. O livro de João, capítulo 15, é devastador neste ponto. Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Perceba a palavra permanece. Não é visitar ocasionalmente, não é manter contato esporádico, é permanecer, é estar continuamente conectado, é viver em união vital com Cristo. E a consequência desta permanência é inevitável.
fruto abundante. Mas quando nos afastamos, quando permitimos que outras coisas ocupem o lugar de Deus em nossa vida, quando negligenciamos esta comunhão essencial, os frutos simplesmente cessam. Podemos estar ocupados com 1000 atividades. Podemos ter uma agenda cheia de compromissos religiosos, mas se não há fruto espiritual genuíno, estamos apenas gastando energia em vão. O fruto do Espírito não é algo que podemos fingir ou manufaturar. Ele brota naturalmente de uma vida que está verdadeiramente conectada à fonte. É como uma árvore plantada junto a correntes de águas que dá fruto no tempo certo. Não precisa se esforçar para produzir, apenas precisa estar conectada, recebendo o alimento necessário, e o fruto virá como consequência natural. Quando você percebe que sua paciência está acabando, que sua alegria evaporou, que seu amor esfriou, que sua paz desapareceu, que sua fidelidade vacila, estes são alarmes espirituais gritando que algo está errado. Você não está mais permanecendo na videira verdadeira. A conexão foi interrompida, e sem ela, a esterilidade é inevitável. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, contrasta os frutos do Espírito com as obras da carne. É interessante notar que ele chama de obras o que vem da carne, implicando esforço humano, tentativa de produzir através da própria força, mas chama de fruto o que vem do Espírito, indicando algo que brota naturalmente de uma vida rendida. Não podemos produzir fruto espiritual através de esforço próprio, apenas através de rendição completa ao Espírito Santo. Este terceiro alerta nos leva a perguntas importantes. Minha vida tem atraído pessoas para Cristo ou tem afastado? Minha conduta tem refletido o caráter de Jesus ou apenas o padrão do mundo? Tenho sido sal e luz onde Deus me colocou? Ou tenho sido apenas mais um cristão invisível, indistinguível daqueles que não conhecem ao Senhor? A ausência de frutos também se manifesta na falta de impacto espiritual. Você percebe que não tem mais contribuído para o crescimento de ninguém. Não tem discipulado, não tem encorajado, não tem edificado. Suas palavras não trazem vida, seus conselhos não apontam para Cristo, sua presença não faz diferença no ambiente espiritual. Você se tornou um consumidor espiritual, sempre querendo receber, mas nunca dando, nunca produzindo. Jesus disse em Mateus capítulo 7 que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. São palavras duras, mas necessárias. Deus não nos chamou para uma vida de esterilidade religiosa. Ele nos chamou para sermos frutíferos, para multiplicarmos, para impactarmos nosso mundo com o poder transformador do Evangelho. Mas ouça atentamente. Este alerta não é uma condenação sem esperança. É um chamado urgente ao retorno. Deus não desistiu de você. Ele ainda quer que você produza fruto, fruto que permaneça, fruto que glorifique seu nome. A questão é, você está disposto a voltar para a videira? Está disposto a abandonar o que tem impedido esta conexão vital? A restauração da frutificação espiritual começa com o reconhecimento honesto de nossa condição. Não adianta fingir que está tudo bem quando a esterilidade é evidente. Não adianta comparar-se com outros que estão igualmente estéreis para se sentir melhor. Precisamos medir nossa vida pelo padrão de Cristo, pela palavra de Deus, pela expectativa divina sobre nós. E então, após reconhecer, precisamos retornar, voltar para aquela comunhão íntima, para aquela dependência total, para aquela rendição completa que caracterizou os primeiros dias de nossa caminhada. Precisamos permitir que a seiva da vida de Deus flua novamente através de nós, produzindo o fruto que Ele sempre desejou ver em nossa vida. O quarto alerta que a Bíblia nos apresenta quando Deus se afasta de nossa rotina cristã é a multiplicação de problemas sem solução aparente. Preste atenção neste ponto, porque ele é profundamente revelador. Quando estamos em comunhão íntima com o Senhor, não significa que não teremos problemas, mas significa que teremos a presença dele para nos guiar através das dificuldades. Porém, quando nos afastamos, começamos a enfrentar situações que parecem não ter saída, crises que se acumulam, problemas que se multiplicam sem uma luz no fim do túnel. Você já parou para avaliar o padrão de suas dificuldades? Há momentos em que parece que tudo conspira contra você. Uma crise financeira surge do nada.
Um problema de saúde se instala. Relacionamentos que antes eram harmoniosos entram em conflito. Oportunidades que pareciam certas se fecham misteriosamente. Há uma sensação constante de estar lutando sozinho, de remar contra a maré, de carregar um peso que é grande demais para suas forças. Este não é necessariamente um sinal de que Deus está te castigando. Muitas vezes, é simplesmente a consequência natural de estarmos vivendo fora da cobertura espiritual que Ele deseja nos proporcionar. É como uma criança que se afasta da proteção dos pais e de repente se vê vulnerável a perigos que antes nem percebia. Não é que os pais a abandonaram, mas ela saiu da zona de segurança que eles providenciavam. O livro de Juízes nos conta a história repetida de Israel. Eles se afastavam de Deus, começavam a adorar ídolos e então eram entregues nas mãos de seus inimigos. Clamavam ao Senhor na angústia. Ele levantava um libertador. Havia paz por um tempo, mas logo recomeçavam o ciclo de afastamento. É um padrão trágico que se repete não apenas na história de uma nação, mas na vida individual de tantos crentes. Quando Deus está perto, há uma paz que transcende as circunstâncias. Mesmo na tempestade, há uma âncora firme. Mesmo na dificuldade, há uma certeza de que não estamos sozinhos. Mas quando Ele se afasta por causa de nosso distanciamento, ficamos à mercê de nossas próprias forças limitadas, de nossa sabedoria insuficiente, de nossos recursos escassos, e descobrimos dolorosamente quão frágeis somos sem Ele. O Salmo 32 nos traz as palavras de Davi, descrevendo o período em que ele tentou esconder seu pecado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Veja como ele descreve. A mão de Deus pesava sobre ele, seu vigor secou. Problemas físicos, emocionais e espirituais se acumulavam porque ele estava fora de alinhamento com Deus. Este quarto alerta se manifesta também na falta de direção clara. Você toma decisões que parecem razoáveis, mas terminam em desastre. Escolhe caminhos que pareciam promissores, mas levam a becos sem saída. Há uma confusão mental constante, uma incapacidade de discernir a voz de Deus em meio ao barulho da vida. As respostas às orações parecem não vir, ou quando vêm, são negativas. É importante entender que nem todo problema é resultado de afastamento de Deus. Jó sofreu terrivelmente, e não era por causa de pecado oculto. Paulo tinha um espinho na carne e Deus não o removeu. Os discípulos enfrentaram perseguições terríveis exatamente porque estavam seguindo a Cristo. Mas há uma diferença fundamental entre o sofrimento que vem por causa de nossa fidelidade e o sofrimento que vem por causa de nossa infidelidade. O sofrimento que vem da fidelidade é acompanhado da presença consoladora de Deus. Há uma paz inexplicável, uma força sobrenatural, uma certeza de que Ele está no controle. Mas o sofrimento que vem do afastamento é marcado por desespero, por sensação de abandono, por ausência da presença divina. É um sofrimento estéril, que não produz crescimento, apenas desgaste. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos, Ele endireita nossas veredas. Mas quando nos apoiamos apenas em nosso próprio entendimento, ignorando sua sabedoria, nossos caminhos se tornam tortuosos e cheios de armadilhas. Muitos crentes vivem numa montanha-russa emocional e circunstancial, porque tentam administrar suas vidas sem a presença ativa de Deus. Planejam sem orar, decidem sem buscar direção, agem sem esperar confirmação, e então se surpreendem quando tudo desmorona, quando os planos fracassam, quando as expectativas são frustradas. Não percebem que excluíram de suas decisões justamente aquele que conhece o fim desde o princípio. Este alerta dos problemas multiplicados é um convite misericordioso ao retorno. Deus permite que sintamos o peso de viver sem Ele, para que ansiemos por sua presença novamente. É como um pai sábio que às vezes permite que o filho experimente as consequências de suas escolhas erradas, não por crueldade, mas para que aprenda e se volte para o caminho correto.
Mas há também um aviso solene aqui. Não endureça seu coração. Não se acostume com a ausência de Deus. Não normalize uma vida de problemas constantes e paz ausente. Isto não é o que Ele planejou para você. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida em abundância. Não uma vida sem desafios, mas uma vida vivida na plenitude de sua presença, onde até os vales mais sombrios são atravessados com a certeza de que Ele está conosco. Chegamos agora ao quinto e último alerta, e este talvez seja o mais sério de todos: a crescente atração pelo mundo e suas ofertas. Quando começamos a nos afastar de Deus, um fenômeno espiritual perigoso acontece. As coisas do mundo que antes nos pareciam vazias e sem sentido começam a ganhar um brilho atraente. Os prazeres temporais que antes rejeitávamos agora nos seduzem. Os valores mundanos que antes condenávamos agora nos parecem razoáveis. Este é um sinal alarmante, porque revela uma inversão completa de perspectiva. A Bíblia é clara ao dizer que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não se trata de um julgamento severo, mas de uma realidade espiritual. Não podemos servir a dois senhores. Ou vivemos para Deus e suas prioridades eternas, ou vivemos para o mundo e suas ofertas temporárias. Tentar equilibrar os dois é uma ilusão que termina sempre em derrota espiritual. A primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, é cristalina. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Observe os três elementos que João menciona: a concupiscência da carne, que são os desejos físicos descontrolados; a concupiscência dos olhos, que é a cobiça pelo que vemos; e a soberba da vida, que é o orgulho de nossas conquistas e posições. Estes três elementos têm destruído incontáveis vidas ao longo da história, desde o Jardim do Éden até os dias de hoje. E quando nos afastamos de Deus, ficamos especialmente vulneráveis a eles. Você percebe que suas conversas mudaram? Antes você falava das coisas de Deus com naturalidade e empolgação. Agora você se sente constrangido, evita tocar em assuntos espirituais, prefere falar sobre qualquer outra coisa. Suas prioridades se inverteram. O que antes era urgente agora é secundário. O que antes era secundário agora consome seu tempo e energia. Seus valores começaram a se alinhar mais com o pensamento do mundo do que com os princípios da palavra. Você se pega concordando com ideias que antes te incomodavam. Você se conforma com comportamentos que antes condenava. Você justifica escolhas que sabe, no fundo da alma, que desagradam a Deus. E cada passo nesta direção é um passo para mais longe da presença divina. O apóstolo Tiago nos adverte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. São palavras duras, mas são palavras de amor. Deus nos ama demais para nos deixar vagar nesta ilusão de que podemos ter os dois mundos. Ou vivemos para Ele e renunciamos ao sistema de valores deste mundo, ou vivemos para o mundo e perdemos a intimidade com Ele. Este quinto alerta se manifesta de formas sutis no início. Você começa a assistir programas que antes evitava, passa a frequentar lugares que antes não te atraíam, cultiva amizades com pessoas que não compartilham sua fé e começam a influenciar suas escolhas. Seus padrões de consumo, entretenimento e uso do tempo começam a se parecer cada vez mais com os padrões do mundo e cada vez menos com os padrões de Cristo. E aqui está o perigo. Tudo isso acontece gradualmente, quase imperceptivelmente. É como o desbotamento de uma roupa exposta ao sol por muito tempo. Você não nota de um dia para o outro, mas quando compara com o que era antes, a diferença é gritante. Sua vida espiritual vai perdendo cor, intensidade, vitalidade, até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais quem se tornou. Jesus contou a parábola do semeador, e uma das sementes caiu entre espinhos. Estes espinhos, explicou ele, são os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas
e as demais ambições que entram e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Perceba, a palavra foi semeada, houve crescimento inicial, mas os espinhos do mundo sufocaram tudo. Esta é a triste realidade de muitos que começaram bem, mas permitiram que as atrações mundanas roubassem sua devoção a Cristo. A atração pelo mundo também se revela no materialismo desenfreado. Você percebe que está cada vez mais preocupado com posses, com status, com aparências. Suas orações se tornam listas de pedidos de bênçãos materiais, raramente a adoração genuína ou busca pela face de Deus. Você mede o sucesso pelos padrões mundanos de riqueza e reconhecimento, não pelos padrões divinos de caráter e fidelidade. Mas escute com atenção. Reconhecer estes 5 alertas não é motivo para desespero, é motivo para esperança. Deus não nos mostra nossa condição para nos destruir, mas para nos resgatar. Cada alerta é um convite misericordioso ao retorno. É Deus dizendo: ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há restauração disponível para você. Agora que identificamos os 5 alertas bíblicos de quando Deus se afasta de nossa rotina cristã, precisamos falar sobre algo ainda mais importante: o caminho de volta. Porque a mensagem das Escrituras nunca é apenas de diagnóstico, mas sempre de esperança e restauração. Deus não revela nossa condição para nos deixar na vergonha e no desespero, mas para nos conduzir de volta aos seus braços amorosos. A verdade libertadora que precisa inundar seu coração neste momento é esta: não importa quão longe você tenha ido, não importa quanto tempo você passou distante, não importa quantos desses alertas você reconheceu em sua vida, o caminho de volta está aberto. Deus não fechou a porta. Ele está esperando como o pai do filho pródigo, olhando ao horizonte, ansiando por seu retorno. O profeta Jeremias trouxe uma palavra do Senhor que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque sou misericordioso, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Veja a beleza desta promessa. Deus não está exigindo que você seja perfeito antes de voltar. Ele está pedindo apenas que você reconheça sua condição e retorne. O primeiro passo no caminho de volta é o arrependimento genuíno. Não aquele arrependimento superficial que apenas lamenta as consequências do pecado, mas o arrependimento profundo que reconhece a ofensa contra a santidade de Deus. É preciso sentir novamente o peso de estar distante dele, o vazio de uma vida sem sua presença, a gravidade de ter trocado o eterno pelo temporal. O arrependimento verdadeiro não é apenas uma emoção passageira que sentimos num culto especialmente tocante. É uma mudança radical de mente, de coração e de direção. É olhar para o caminho que estávamos seguindo e dizer: este não é o caminho de Deus. Eu vou mudar de direção agora. É abandonar não apenas as consequências do pecado, mas o próprio pecado. É renunciar não apenas aos frutos amargos do afastamento, mas às raízes que os produziram. O rei Davi nos ensina sobre arrependimento genuíno em seu salmo de confissão. Depois de ser confrontado com seu pecado terrível, ele não tentou se justificar, não minimizou sua transgressão, não comparou seu erro com os erros de outros. Ele simplesmente se quebrantou diante de Deus e clamou: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Este é o tipo de humildade que abre as portas do céu e restaura a comunhão perdida. Após o arrependimento, vem o retorno à palavra de Deus. Você não pode reconstruir sua vida espiritual sem o alimento da Escritura. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou um manual de regras religiosas. É a voz viva de Deus, falando diretamente ao seu coração. É através dela que Ele renova sua mente, transforma seus valores, reorienta suas prioridades. Mas não basta apenas ler superficialmente. É preciso meditar, ruminar, permitir que a palavra penetre profundamente em sua alma. É preciso ler não para cumprir uma obrigação religiosa, mas com fome genuína, como quem busca água numa terra seca. É preciso aplicar o que lê, obedecer ao que descobre, viver o que aprende. O Salmo 1 descreve o homem bem-aventurado
como aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O resultado, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Tudo quanto ele faz, prospera. Esta é a promessa para quem volta a alimentar-se da palavra, com dedicação e sinceridade. Junto com o retorno à palavra, é essencial restabelecer uma vida de oração consistente. A oração é a respiração da alma. Você não consegue viver fisicamente sem respirar e não consegue viver espiritualmente sem orar. Mas estou falando de oração verdadeira, não de repetição mecânica de frases vazias. Estou falando de conversa íntima, de abertura total do coração, de vulnerabilidade completa diante daquele que já conhece tudo sobre você. Jesus nos ensinou a orar com a simplicidade de quem fala com um pai amoroso. Não precisamos de palavras rebuscadas ou de eloquência impressionante. Precisamos de sinceridade, de honestidade brutal, de coração aberto. Deus não se impressiona com nossas palavras bonitas, mas se comove com nosso coração quebrantado. A oração restauradora inclui confissão específica de pecados, não aquelas confissões genéricas onde dizemos perdoa todos os meus pecados, mas a humildade de nomear as ofensas, de reconhecer as áreas específicas onde falhamos. Quando você chama o pecado pelo nome, quando você o expõe à luz da presença de Deus, ele perde seu poder sobre você. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nos dá esta garantia maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba que não é uma possibilidade, é uma certeza. Se confessarmos, ele perdoa e purifica. Não há pecado grande demais, não há afastamento longo demais, não há condição impossível demais para o poder purificador do sangue de Jesus. Outro elemento crucial no caminho de volta é cercar-se de comunhão sadia com outros crentes. Você não foi criado para viver a vida cristã isolado. Deus nos colocou numa família, no corpo de Cristo, onde uns edificam os outros, uns suportam os outros, uns encorajam os outros. Quando estamos distantes de Deus, geralmente também nos afastamos da comunhão com os irmãos. O caminho de volta inclui retornar a esta convivência vital. Mas cuidado, não estou falando de simplesmente voltar a frequentar os cultos de domingo como mais um rosto na multidão. Estou falando de envolvimento genuíno, de relacionamentos autênticos, de transparência que permite que outros caminhem conosco na jornada de restauração. Precisamos de irmãos que orem por nós, que nos confrontem quando necessário, que nos encorajem nos momentos de fraqueza. O livro de Hebreus nos exorta: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. A comunhão não é opcional na vida cristã, é essencial. É através dela que Deus frequentemente ministra cura, restauração e crescimento. É fundamental também estabelecer limites claros com aquilo que te afastou de Deus. Se foram relacionamentos nocivos, você precisa da coragem de se afastar. Se foram hábitos destrutivos, precisa da determinação de abandoná-los completamente. Se foram influências mundanas, precisa da sabedoria de rejeitá-las sem meio termo. Não há como voltar para Deus mantendo abraçado aquilo que te afastou dele. Jesus foi categórico ao dizer que se teu olho te faz tropeçar, arranca-o, e se tua mão te faz pecar, corta-a. Obviamente ele estava usando uma linguagem hiperbólica, mas o ponto é claro: seja radical em lidar com aquilo que te separa de Deus. Não negocie, não faça concessões, não tente manter um pé em cada lado. A meia medida não funciona na vida espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos instrui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação vem pela renovação da mente, e esta renovação exige que paremos de nos conformar com os padrões mundanos. Exige que pensemos diferente, valorizemos diferente, vivamos diferente. O caminho de volta também inclui restabelecer prioridades corretas.
Deus precisa voltar ao centro de sua vida, não como mais um compartimento entre tantos outros, mas como o sol ao redor do qual tudo mais orbita. Seu tempo, seus recursos, suas decisões, seus relacionamentos, tudo precisa ser reavaliado à luz de seu senhorio. Não podemos dar a Deus as sobras de nossa vida e esperar viver em plenitude espiritual. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar, não segundo, não terceiro, não quando sobrar tempo. Primeiro lugar, esta é a ordem correta, a prioridade não negociável. Quando Deus está em primeiro lugar, tudo o mais encontra seu devido lugar. Quando Ele não está, tudo o mais fica desorganizado e caótico. É importante entender que o caminho de volta não é percorrido em um único momento dramático. Embora o arrependimento possa acontecer num instante de quebrantamento profundo, a restauração completa é um processo. Há hábitos espirituais que precisam ser reconstruídos. Há padrões de pensamento que precisam ser renovados. Há relacionamentos que precisam ser curados. Há frutos que precisam de tempo para crescer novamente. Mas cada passo conta. Cada oração sincera é ouvida. Cada momento na palavra produz transformação. Cada ato de obediência fortalece sua fé. Cada escolha de negar a si mesmo e seguir a Cristo te aproxima mais da plenitude que Ele tem para você. O importante não é a velocidade do processo, mas a direção. Certifique-se de que está caminhando de volta para casa, para os braços do Pai. E lembre-se sempre, Deus não é um pai carrancudo esperando para te punir a cada tropeço. Ele é um pai amoroso que se alegra imensamente com o retorno de cada filho. A parábola do filho pródigo nos mostra que o pai não esperou o filho chegar em casa para depois decidir se o aceitaria. Quando ainda estava longe, o pai o viu, foi movido de compaixão, correu ao seu encontro e o abraçou. Esta é a imagem do coração de Deus para com você neste momento. Não importa o que você fez, não importa quanto tempo você desperdiçou, não importa quantas oportunidades você perdeu. O que importa é que hoje, agora, neste exato momento, você pode escolher voltar. Você pode escolher reconhecer os alertas, abandonar o caminho errado e retornar para a comunhão com aquele que te ama com amor eterno. E quando você fizer esta escolha, todo o céu se alegra, e você descobre que o que parecia perdido pode ser restaurado, o que parecia morto pode reviver, e o que parecia impossível torna-se realidade pela graça transformadora de Deus. Amados, chegamos ao final desta mensagem, mas espero sinceramente que este seja apenas o começo de uma nova jornada em sua vida espiritual. Os 5 alertas que exploramos hoje não são condenações, mas convites do coração amoroso de Deus para que você retorne à intimidade que Ele sempre desejou ter com você. Quero agradecer de coração por você ter dedicado este tempo para ouvir esta palavra. Sei que não foi fácil ouvir verdades que confrontam, que expõem áreas de nossa vida que preferimos manter escondidas. Mas é neste confronto amoroso que encontramos o caminho para a verdadeira liberdade e plenitude em Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu algum desses alertas em sua vida, não deixe este momento passar sem uma resposta. Deus está falando com você agora. Ele está estendendo sua mão, chamando você de volta. A decisão de responder é sua, mas saiba que Ele está esperando com amor incondicional. Não se esqueça de se inscrever neste canal para continuar recebendo mensagens que irão edificar sua fé e fortalecer sua caminhada com Deus. E também aproveite para adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Este material foi preparado exatamente para ajudar você nesta jornada de retorno e restauração. Deixe seu like neste vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem e comente aqui embaixo o que Deus falou ao seu coração. Seus comentários nos encorajam e nos mostram como Deus está trabalhando através destas mensagens. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Temos muito mais conteúdo edificante preparado especialmente para você. Que Deus abençoe ricamente sua vida e te conduza de volta à plenitude de comunhão com Ele. Até a próxima mensagem.